E ali as pessoas creram nele. E olhem para Pedro quando passava caminhando. Ora, ele era mortal, ele nasceu de carne pecaminosa como eu ou vocês, isso mesmo. Mas as pessoas precisavam de um curador, então Deus enviou Pedro para fazer esse trabalho específico. João era amor. Pedro não tinha o amor em seu coração que João tinha. João era a expressão do amor de Deus. Estão vendo? Olhem aqui. Quando ele levou Pedro, Tiago e João, esperança, fé e caridade, não estão vendo? Essas pessoas dotadas, essas três, a esperança, a fé e a caridade, a esperança estava em Tiago. Foi ele quem pôs a igreja em ordem. A fé estava em Pedro. E a caridade estava em João. Esperança, fé e caridade eram os representantes de Deus na terra. E as pessoas se deitavam à sombra de Pedro e eram curadas. Oh, amigos! Oh, que coisa! Não pensem que estou repreendendo vocês, amigos. Vocês podem achar que é empolgação minha, mas não é. Estou tentando lhes expressar meu ponto com clareza suficiente para que vejam do que estou falando. Agora, o povo pentecostal tem orado pelos últimos 30 ou 40 anos por um dom de cura. Estamos vivendo nos dias em que temos a melhor ciência médica que já tivemos, temos os melhores hospitais que já tivemos, temos os melhores médicos que já tivemos, temos os melhores remédios com os quais já medicamos. E temos mais doenças do que já tivemos. Há milhares e centenas de milhares de preciosos santos de Deus sofrendo esta noite e estão clamando e clamando e clamaram por anos para Deus restaurar o dom de cura divina à igreja. E quando Deus moveu as órbitas 37 anos atrás e pré-ordenou e enviou, muitas centenas de pessoas estão passando sem reconhecer, amigos. Agora se cumpriu. Detesto dizer isto. Deus tenha misericórdia. Olhem, amigos, no resto do país, em Phoenix, em Houston, em San Antonio, em Arkansas, em todo o país, milhares estão sendo curados ao passar por aí de todos os tipos de enfermidades e doenças. Oakland, conheça seu dia. Algum dia me encontrarei com vocês perante o tribunal do juízo de Deus. Vocês saberão que lhes testifiquei a verdade do Deus Todo-Poderoso. Vocês clamaram por isso. O quê? Se vocês respeitarem como creem nisso, Deus testificará dos seus dons. Isso mesmo, ele testificou por Abel, ele testificou por Elias, ele testificou por Moisés, ele testificou por Pedro, ele testificou por Paulo, ele testificou por todos e testificará ainda hoje. Quando o Pentecostes caiu e o batismo do Espírito Santo começou a cair, as pessoas disseram, é fanatismo, mas Deus testificou disso, que ele era assim. É por isso que estou com vocês esta noite, porque sei que é a mão de Deus. Muitos entraram em ismos com isso, mas há um artigo pentecostal genuíno. Deus testificou dele. É verdade. E ele fez o mesmo esta noite de outra forma. E eu estava entrando na farmácia e quando entrei, notei um homem olhando para mim de modo meio estranho. Entrei na loja e voltei para fora, e eu estava de boné e nunca me esqueci dele. E eu ainda estava de uniforme. O homem pôs a mão no meu ombro, olhou para mim, ele disse, Senhor, disse, vi que o senhor é oficial. Disse, pensei em lhe fazer uma pergunta. Disse, o senhor pode achar que sou meio louco? E eu disse, qual é o problema, senhor? Ele disse, moro em Paducah, Kentucky. Ele disse, estou com uma saúde debilitada há uns 2 anos. Disse, semana passada tive um sonho peculiar. Disse ele, sonhei que deveria vir a Jeffersonville, Indiana, e pedir a alguém chamado Branham para orar por mim. Disse, sabe se há algum Branham morando aqui ou não? Que coisa, vocês não sabem como me senti. Pensei, Deus está testificando.
E eu disse, sim, senhor. Eu disse, sei que há Branhams morando aqui. Ele disse, sabe se há alguém que ore pelos doentes? Eu disse, sou eu. Ele olhou para mim assim e lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Ele segurou minha mão. Eu segurei sua mão, tirei o chapéu, coloquei o chapéu no chão e a arma dentro do chapéu. Nos ajoelhamos ao lado da rua e comecei a orar por ele ali mesmo na rua. Quando me levantei, havia mães de pé, mantendo quietos seus filhinhos e homens com os chapéus nas mãos assim, esperando pela oração. Muitas coisas já foram feitas em Jeffersonville e eles sabiam o que estava acontecendo. E quando nos levantamos, lá estavam todos de pé, de cabeça baixa, ouvindo a oração. Eu me levantei e o irmão me abraçou, começou a me dar palmadinhas assim. Não ouvi mais desde aquele dia. Deus o curou. E eu estava em Houston, Texas, na reunião do reverendo Kidson. E certa manhã, ali de pé, oh, que coisa, como eu estava pensando, orando, estávamos tendo culto de fita, e havia centenas de pessoas entrando na fila, sendo curadas. E de repente, uma senhora entrou correndo. O edifício era mais ou menos do tamanho deste auditório, do andar principal aqui. E a senhora correu para os fundos, estava com um garotinho nos braços e se sentou. E estava muito inquieta. E a fila de oração, com uns 4 lado a lado, estava passando assim. E ela se levantou e disse, esperem aí, esperem aí. E todos pararam. Ela disse, não gosto de parar essa fila de oração, mas quero lhes dizer, ela estava muito nervosa e trêmula, meio agitada. Disse, moro no lado oeste de Houston. Agora, Houston é uma cidade de bom tamanho, com vários quilômetros de extensão, e estávamos no lado leste. Ela disse, esta manhã minha vizinha, a mãe desta criancinha, disse, o pai dela era um velho pregador metodista, disse, ele está morto há 20 anos. E disse, antes de morrer, ele saía pregando e dizendo que um dia Deus devolveria os dons à igreja para os gentios, antes do fim da dispensação dos gentios, como fez com os judeus. E disse, sua filhinha, esta é a bebê dela, disse, está um pouco fraca. E disse, esta manhã, depois de limpar sua casa, ela havia posto ali seu esfregão e estava deitada ao pé da cama e estava descansando. E disse, de repente, ela teve um sonho. Viu uma grande nuvem negra subindo. E disse, saindo, descendo daquela nuvem que começou a voltar. E disse, lá veio seu pai morto. E ele disse, levante-se e pegue a criança e vá ao tabernáculo do Evangelho de Houston. O dom de cura divina está lá. Bem, ela achou que tinha sido só um sonho. Nunca tinha ouvido falar do tabernáculo do Evangelho de Houston. Assim, ela ficou ali deitada um pouco, adormeceu de novo e sonhou com isso pela segunda vez. A grande nuvem negra veio, seu pai morto descendo, saindo da nuvem. Ela disse, bem, que estranho, sonhei com papai pela segunda vez. Ele disse para levar a bebê. Bem, ela se levantou e pegou algo para beber, andou um pouco pela casa e voltou e se reclinou. Estava deitada de novo e quando voltou, sonhou com isso pela terceira vez. A grande nuvem negra veio e ligaram para o cartório de imóveis para ver se havia de que se tratava o sonho. Não acredito em todos os sonhos, vejam. Então ligou, mas isto disse, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. E então ela ligou para o cartório e ele disse sim, há um tabernáculo do Evangelho de Houston, lá no lado oeste, na Rua 67 e Rua 67 Leste. E a senhora, a mãe, tão fraca que não conseguia. Agora, a criança tinha paralisia infantil, as perninhas eram atrofiadas. E ela não conseguia levar a criança, mas ela pediu à vizinha, e a vizinha pegou vários ônibus e carros até chegar e descer de um carro a uns 2 quarteirões da igreja. E havia um policial lá, e ela lhe disse, sabe onde fica o tabernáculo do Evangelho de Houston? Disse, sim senhora, bem ali onde aquela multidão está lá na rua. Disse, está tendo um culto de cura. Bem, a pobrezinha estava tão fraca quando chegou lá, ela
Imaginem como se sentiu. Entrou ali e viu isso. E ela me disse: eu disse, traga-me a bebê. Oh, que coisa! Vocês sabem o que aconteceu, não sabem? Claro, e pensei que, ainda que as pessoas, os anjos do céu sabem sobre isso, Deus testificará disso. Suas obras serão declaradas, independente do que as pessoas pensem disso. Isso mesmo. É verdade, amigos. Deus os recompense. Aqui em Camden, Arkansas, com o irmão Adams, eu acho. Será que o irmão Adams está aqui esta noite?